Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar a mensagem de hoje, intitulada Descoberta do Messias por Felipe e Natanael. Será baseado, então, no capítulo 1 do Evangelho de João, e também teremos comentários do livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 14, Achamos o Messias é o nome, que vem trazendo os comentários justamente sobre essas passagens bíblicas. A autora Ellen White, desse livro Desejado de Todas as Nações. Mas antes eu queria chamar a atenção para um detalhe, antes de irmos para essa narrativa. Eu por muito tempo ficava intrigado que Natanael aparece nesse capítulo e depois desaparece. E aqui é logo no começo do ministério de Cristo, quando ele está chamando os 12 discípulos ainda, e que ocorre esse fato de Filipe apontar para Natanael, Jesus de Nazaré, como o Messias tão longamente esperado. Mas depois desse evento narrado em João, não se encontra mais realmente a menção a Natanael, e a não ser depois em João 21, depois da ressurreição de Cristo, ele aparece também entre os discípulos quando Cristo surge diante deles, provando a sua ressurreição, falando para tocar nele e tudo mais, vendo que era uma ressurreição, ele estava de carne e osso. Então lá em João 21, os versos 1 e 2, tem a referência a Natanael. Mas na verdade, ao nos aprofundarmos nessa questão, vamos descobrir que é só no Evangelho de João que Natanael é chamado por esse nome. E ele é a característica desse discípulo é ser o filho da sinceridade e da confiança. Ele era muito sincero nas palavras, direto ao ponto, Mas uma vez que ele acreditasse, ele acreditava o quê? De verdade também. Então é a questão de duvidar para crer de fato. Mas nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é outro nome, por isso que a gente não encontra ele frequentemente. Nos outros evangelhos ele é chamado de Bartolomeu, que literalmente significa filho de Talmai. Então o Bar, esse era como fosse um prefixo. Existe algo semelhante entre os holandeses, por exemplo, que fala alguns jogadores de futebol, por exemplo, famosos, como Van Persie, Van Nistelrooy e vários outros, sem ter esse Van no começo. E assim no hebraico temos o Bar ou Ben. O Bar já é no aramaico, o Ben no hebraico, e tem essa conotação de filho. Então, na realidade, o nome dele, vamos assim dizer, assim como era o nome das pessoas, normalmente se identificava o nome e não tinha sobrenome, mas era filho de fulano. Então era Natanael Bartolomeu, Natanael filho de Talmai. Então essa é a definição. Então, de fato, essa experiência que nós vamos ver aqui de Natanael, ele, depois, passada essa experiência, ele se tornou um dos 12 apóstolos, de fato. Nos demais evangelhos, ele está na lista dos 12 como Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, portanto. Mas vamos então em nossas Bíblias, em João 1, primeiramente aqui os versos 43 e 44. Aqui, logo no início dessa experiência, nós temos aqui o chamado de André, de Simão Pedro. Vemos que muitos deles já eram discípulos de João Batista, e João Batista aponta para Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui no verso 43 e 44 diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então aqui
nós vemos que é feito esse chamado e Filipe corresponde imediatamente. No Desejar de Todas as Nações, nós vamos ler aqui a partir da página 139 em diante, diz que Filipe obedeceu à ordem, tornando-se também, desde logo, obreiro de Cristo. Esse chamado que Jesus fazia para esse era realmente para se tornarem missionários deles, evangelistas. E aqui então no verso 45 diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. É feito comentário que Filipe chamou a Natanael. Este se encontrava entre a multidão quando Batista designara Jesus como Cordeiro de Deus. Ao olhar Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem, que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza, ser o Messias? Entretanto, não se podia decidir a rejeitar a Jesus, pois a mensagem do Batista lhe infundira convicção. Então, Natanael estava entre aquela multidão e viu João Batista apontando para ele. Mas havia dúvidas: poderia ser essa pessoa humilde o Messias que deve nos livrar de todo o jugo romano? Então eles tinham muito essa perspectiva material, temporal, de ser libertados do domínio romano, mas o Messias tinha um propósito mais elevado do que este. Ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado, a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que, se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer. E o Espírito Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Filipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias. Enquanto Natanael orava sobre uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes haviam orado juntos nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem. E agora vamos ler a continuação no Evangelho, os versos 46 ao 48. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, que maravilhoso agora essa revelação de Jesus indo direto ao ponto. Natanael, ele era muito franco e Jesus foi muito franco, direto ao ponto com ele também. Olha só então aqui o comentário a seguir. A mensagem, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, pareceu para Natanael uma resposta direta à sua oração. Mas Filipe tinha ainda fé vacilante. Acrescentou duvidoso: Jesus de Nazaré, filho de José. Então o próprio Filipe, que foi trazer a mensagem, ele fala assim: bom, é aqui filho de um qualquer, de José, um carpinteiro. Ele vem lá de Nazaré. Então mesmo Filipe estava duvidoso. Na página 292 do mesmo livro Desejado, fala que Filipe era um sincero indagador da verdade, mas tardio de coração para crer. Conquanto se houvesse unido a Cristo, a comunicação que a seu respeito fizera Natanael mostra que não estava inteiramente convencido da divindade de Jesus. Conquanto Cristo houvesse sido proclamado pela voz do céu como Filho de Deus, para Filipe era Jesus de Nazaré, filho de José. Então olha só que interessante. Também foi testemunhado por aqueles que estavam no batismo de Jesus, pelas mãos de João Batista, que diz que o céu se abriu, desceu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e se ouviu do céu uma voz.
do próprio Deus Pai: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então as pessoas testificaram daquele evento sobrenatural. Voltando à página 140, diz que novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. Exclamou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No livro de Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã 142, fala que Cristo rebaixou-se da posição de igualdade com Deus para de servo. Seu lar ficava em Nazaré, um lugar proverbial por sua iniquidade. Então, mesmo em Israel, havia certas regiões. Havia a região da Judéia e havia a região da Galileia, mais ao norte. E Jesus veio justamente da Galileia e da cidade de Nazaré, que diz que era comum, era ditado popular da maldade, da iniquidade, serem pecadores aqueles habitantes de Nazaré. E, no entanto, Jesus veio daquele meio, incontaminado, impoluto, vivendo nas colinas de Nazaré. Ele não morava na cidade em si, mas aos entornos daquela cidade. Voltando ao desejado na página 140, fala que Filipe não entrou em discussão. Disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Surpreendido, exclamou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então nós temos essa palavra um tanto estranha já para o nosso vocabulário hoje em dia, né? Falar em quem não há dolo, não havia fingimento, não havia hipocrisia por parte de Natanael. Então Jesus imediatamente já discerra o seu caráter, os eventos de sua vida, no momento em que se encontra com ele. No livro Evangelismo, na página 446, também é dito: eis uma lição para todos nós pastores, colportores e obreiros missionários. Quando encontrares pessoas que, como Natanael, estão prevenidas contra a verdade, não insistais muito fortemente em vossos pontos de vista peculiares. Falai a princípio com eles de assuntos em que possais concordar. Inclinai com eles a fronte em oração, e com fé humilde apresentai-lhes vossas petições perante o trono da graça. Tanto vós como eles sereis levados à mais íntima ligação com o céu. Enfraquecer-se-á o preconceito, será mais fácil chegar ao coração. Que lição maravilhosa de nós não buscarmos só a diferença, a discordância em nossos diálogos religiosos, mas devemos buscar aquilo que estamos em concordância com as demais denominações religiosas e mesmo alguns grupos mais distantes, mesmo da fé que consideramos como verdadeira. Vou dar aqui alguns exemplos práticos para com os irmãos. Nós entendemos que, por um lado, existe, por exemplo, no catolicismo, algumas tradições que têm sua origem no paganismo. Existe também a questão da veneração, a intercessão dos santos, elementos que não fazem parte do ensinamento bíblico. Mas existem pontos a serem copiados? Existem pontos a serem copiados, com certeza. E, por exemplo, a reverência, que muitas vezes em igrejas protestantes, evangélicas, não é seguida uma reverência, uma solenidade quando entramos na casa de Deus, como um católico pode nos ensinar sobre isso. Também nós encontramos, em relação aos mormons, por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o nome completo. Os mormons, então, como são popularmente chamados devido ao livro que eles seguem, também como fosse um terceiro testamento produzido pelo seu profeta Joseph Smith, eles têm ensinamentos sobre saúde. Muitos ensinam sobre a questão do não uso de bebidas alcoólicas, do café, de algumas coisas estimulantes. Então há pontos de contato, na realidade, com todas as religiões. Também
No islamismo nós encontramos essa preocupação em relação às bebidas alcoólicas e uma série de outros elementos. Então em tudo há os pontos divergentes, mas há pontos em comum e fala para iniciarmos com eles aqui. É interessante também que diz que às vezes algumas pessoas estão prevenidas contra a verdade, aqui diz, tal como Natanael. E deve haver então uma quebra de barreiras. O preconceito muitas vezes quer sobressair, como foi o caso de Natanael. Veja que ele acompanhou todo o evento do batismo de Jesus, estava meditando sobre isso, o Espírito Santo estava impressionando sua mente de que Jesus de Nazaré era o Messias de fato. E mesmo assim, na hora que Filipe veio para falar com ele, como que Natanael agiu? O preconceito sobressaiu novamente. E ele falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, nós devemos compreender essas dificuldades realmente. No verso 49 aqui, de João 1, fala assim, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, depois de Jesus descerrar a sua vida, o seu caráter, sua personalidade, imediatamente Natanael o reconheceu. Sobre isso, Ellen White comenta que foi suficiente. O Divino Espírito que dera testemunha a Natanael em sua solitária oração sobre a figueira, falou-lhe agora nas palavras de Jesus. Conquanto em dúvida e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído sincero anelo de conhecer a verdade. E agora seu desejo foi satisfeito, sua fé foi além da daquele que o levara a Jesus. Respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, agora Natanael se sobrepujou a sua fé da do próprio Filipe, aquele que tinha levado o evangelho a ele. Esse é um ponto também que muitas vezes algumas pessoas acabam servindo de caminho, de escada para o outro alcançar a salvação. Não sejamos apenas escada para outros chegarem, mas que realmente também possamos perseverar até o fim para então, ao final, herdarmos a coroa da vida eterna. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado viessem eles e vissem. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um Salvador, conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que em humildade buscam a guia divina. Então, veja só, mais uma vez aqui, estamos batendo na tecla do preconceito religioso. Muitas vezes, líderes religiosos colocam medo nas pessoas, impedem que as pessoas vejam a verdade. Então, o nosso convite sempre deve ser esse: vem e vê, julgue, analise. Não confie em outro ser humano. Aquilo que qualquer pastor apresentar à frente no púlpito deve ser averiguado se está de acordo com as Escrituras. Nós encontramos na experiência de Paulo, ele fala de 2 cidades que foram evangelizadas. Aqueles de Tessalônica e aqueles de Bereia. E ele fala assim, os bereanos, os de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que ele fala que foram mais nobres, foram superiores? Porque diz que tudo que os apóstolos, olha só, os apóstolos que tinham sido escolhidos pelo próprio Cristo, tudo que eles diziam
os bereanos iam nas Escrituras e verificavam se estava de acordo. Então assim devemos fazer. E à medida que nós vemos que um ministro do Evangelho ele corresponde com o que está escrito, mais confiança teremos, mais respeito, mais honra a este, porque estamos vendo que ele está buscando falar da palavra de Deus. Todos nós estamos, inclusive, sujeitos a erro, de expor alguma coisa aqui na frente equivocadamente, mas que isso não venha a ser feito com dolo, não sabendo que é verdade e pregando a mentira. Mas se por um equívoco nós estivermos em erro em alguma coisa, pedimos orientação divina para corrigirmos a tempo e passarmos a verdade realmente. Então aqui nós vemos que se Natanael tivesse só ouvido os rabis, ele nunca teria encontrado a Jesus. Mas ele foi, viu por si próprio e que alegria ele ficou. Nós vemos na experiência daquele ladrão na cruz, salvo na última hora, no último instante, mas não precisava ter sido assim aquela história. Porque ele era um jovem que tinha se afastado dos caminhos do Senhor, entrado na vida da criminalidade, mas envolvido também numa ambição revolucionária. Certas maldades eram desculpáveis se era contra Roma, um poder opressor. E assim haviam vários líderes revolucionários, como era o caso de Barrabás. Barrabás não era um mero salteador, um ladrão, mas ele era um líder revolucionário, que queria, através da espada, da mortandade, alcançar uma salvação em Israel. E Jesus vem na contramão disso tudo. Mas muitos preferiram o quê? A Barrabás. Aquela solução temporária para eles. E que sequer solucionou o caso, porque eles não tinham condições de sobrepujar o poder romano de forma alguma. Era quase suicídio aquilo que eles faziam, se revoltando. Mas nós encontramos então, de fato, aquele jovem, ele foi desviado, ele tinha ouvido já lá atrás o sermão da montanha, os ensinamentos de Jesus, sermões pacifistas, mas os rabis, os líderes religiosos tinham orientado dizendo que esse Jesus é um farsante, não deem ouvidos a ele. E ele então se afastou para essa vida de criminalidade, mas lá na frente então nós vemos que ainda tinha algo nele em relação àquela sua primeira experiência. Enquanto que o seu companheiro estava zombando de Jesus, o que ele reconheceu? Nós estamos sofrendo a pena de algo que nós fizemos realmente. Mas este é inocente. E naquele momento, então, ele ainda foi alcançado pela graça de Deus. Mas que possamos entender que as coisas não precisam ser tão trágicas, não na última hora, até porque devemos não ter o interesse apenas em nossa salvação, mas o amor ao próximo como a nós mesmos. É oferecer a salvação aos nossos semelhantes também. Na continuação, aqui também no Testemunhos para Ministros 109 em diante, fala que devemos estudar a verdade nós mesmos. Não se deve esperar que qualquer homem pense por nós. Não importa quem seja ou em que posição esteja colocado. Não devemos esperar que qualquer homem seja critério para nós. Devemos aconselhar-nos, estar sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus para obter iluminação divina. Devemos desenvolver individualmente um caráter que suporte a prova no dia de Deus. Não devemos ficar apegados às nossas ideias e pensar que ninguém
deve interferir em nossas opiniões. Ao ser chamada a vossa atenção para algum ponto de doutrina que não compreendeis, ide a Deus de joelhos para poderes compreender o que é verdade, não ser desencontrados como os judeus, lutando contra Deus. Ao advertir os homens de que se acautelem de aceitar qualquer coisa, a menos que essa seja a verdade, devemos também adverti-los a não pôr em perigo a sua alma, rejeitando mensagens de luz, mas que se apressem em sair das trevas pelo estudo fervoroso da palavra de Deus. Se um irmão ensina um erro, os que estão em posições de responsabilidade devem sabê-lo. Se ele está ensinando a verdade, devem eles tomar posição ao seu lado. Todos nós devemos saber o que está sendo ensinado entre nós, pois se isso for verdade, devemos sabê-lo. O professor da escola sabatina deve sabê-lo e cada aluno da escola sabatina deve compreendê-lo. Todos nós estamos na obrigação para com Deus de compreender o que Ele nos envia. Deu Ele direções para as quais possamos provar cada doutrina. A lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Texto de Isaías 8, 20. Mas se ela satisfizer a prova, não estejais tão cheios de preconceito, que não possais reconhecer um ponto simplesmente porque ele não concorda com vossas ideias. No Caminho a Cristo 91, também diz que nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Então, que maravilhosa essas orientações que estamos recebendo e nos mostrando, então, a necessidade de um estudo sério da Palavra de Deus, acompanhado do quê? De oração fervente a Deus. No livro Conselho sobre Escola Sabatina, 25 em diante, diz também que ao examinar as Escrituras, não vos esforceis por interpretar-lhe as declarações de acordo com vossas ideias preconcebidas, mas por compreender os princípios fundamentais da fé cristã, com vivo interesse e fervente oração, ide à palavra de Deus para saber o que é a verdade, tendo o mesmo Espírito manifestado por Natanael, ao suplicar sinceramente ao Senhor que lhe desse o conhecimento da verdade. Todo pesquisador sincero será iluminado, como foi Natanael. Jesus o viu ao ajoelhar-se em oração, debaixo da figueira, e enquanto pedia luz, o mensageiro veio chamá-lo para conduzi-lo à fonte de toda a luz. Deus nunca honra a incredulidade, a dúvida. Quando Ele fala, sua palavra deve ser reconhecida e cumprida nas ações diárias. E se estiver em viva união com Deus, o coração do homem reconhecerá a voz que vem do céu. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 38, faz uma comparação também atual. Existem muitos na condição de Natanael, e nós temos. Nutrem o preconceito, a descrença, porque nunca entraram em contato com as verdades especiais para esses últimos dias, ou com o povo que a sustenta. Nunca lhes será necessário mais do que assistir a uma reunião plena do Espírito de Cristo para que desapareça a sua incredulidade. Não importa o que tenhamos de enfrentar, quanto oposição, quantos esforços para afastar as pessoas da verdade de origem celeste. Temos de dar publicidade à nossa fé, para que pessoas sinceras possam ver, ouvir e convencer-se por si mesmas. Nosso trabalho é dizer tal como fez Filipe: vem e vê. Não sustentamos doutrina alguma que desejemos esconder. Para aqueles que foram ensinados a guardar o primeiro dia da semana como sendo sagrado, o aspecto mais objetável de nossa fé é o sábado do quarto mandamento. Por acaso não declara a palavra de Deus que o sétimo dia é o sábado do Senhor? Sim, essa não é uma questão fácil, mudar do primeiro para o sétimo dia da semana como dia de guarda. Envolve uma cruz, colide frontalmente com os preconceitos, com os preceitos e práticas dos homens.
pessoas eruditas têm ensinado ao povo a tradição até que esta se tenha enchido de descrença e preconceito. Ainda assim, precisamos dizer a tais pessoas: vem e vê. Deus requer que proclamemos a verdade e que ela ponha à descoberta o erro. Bom, então quando nós lemos esse texto, aqui é chamada a atenção para a questão da guarda de um dia de descanso. E a cristandade, de modo geral, sejam católicos, sejam protestantes, evangélicos, observam o domingo. Bom, na Bíblia sequer existe essa palavra domingo para o primeiro dia da semana. É simplesmente como todos os demais, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O único dia que recebe o nome próprio é o sábado. Inclusive, é interessante que a sexta-feira também é destacada na palavra de Deus, porque é muitas vezes chamado de dia de preparação, sexta-feira. E então o dia de descanso, ou seja, o sábado bíblico, apresentado então desde Gênesis até Apocalipse, é o sétimo dia da semana como dia de guarda. Bom, mas existe muita tradição e são séculos de ensinamento distinto. Eruditos da fé defendem o domingo, mas todo esse peso da tradição, toda a fala de todos os concílios cristãos, todos os pastores que falarem em favor do domingo, não é o suficiente para substituir o que a palavra do Senhor declara. Então, de fato, nós encontramos o domingo sendo tratado como um dia comum, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Mas muitos falam, então, da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Mas os incidentes relacionados justamente com a ressurreição de Cristo só testificam em favor do sábado, em favor do sétimo dia da semana como dia de guarda e descanso, um dia por excelência de adoração ao nosso Deus. Visto que lá nos fala que já na sexta tarde que Cristo morre. Curiosamente, eles queriam, num falso zelo religioso, que não ficassem pendurados no sábado aqueles corpos. E a morte por crucifixão era algo excruciante e demorado. Não era algo rápido. Tanto é que eles procuraram acelerar a morte daqueles que tinham sido crucificados. De que maneira? Dando então golpes no joelho para realmente perder a sustentação e assim morrerem rapidamente. Eram mortos asfixiados, os crucificados. E aí, em relação a Jesus, quando eles foram efetuar isso, mas a profecia já dizia que nenhum osso do santo do Senhor seria destruído, observaram que ele já estava morto em poucas horas. Toda a angústia que ele passou desde a quinta noite, durante todo aquele processo de julgamento, de torturas, tudo que ele passou, então ocorre o falecimento de Jesus em poucas horas crucificado. Eles colocaram uma lança para verificar se não estava havendo um fingimento ou alguma coisa, mas viram que realmente estava morto. Mas havia então todo um preparo do corpo depois do falecimento para então preservar durante algum tempo. E é dito então que José de Arimateia, Nicodemos pediram o corpo para Pilatos, ele concede e é colocado numa tumba nova. Mas as mulheres, elas tinham que fazer todo um trabalho com as especiarias para a conservação também do corpo
e para não aparecer o mau cheiro, mas diz que elas não fizeram esse trabalho. Por quê? Porque já estava finalizando a sexta-feira, já iria iniciar o sábado, e elas diz que descansaram conforme o mandamento. E elas foram então para essa tumba nas primeiras horas do primeiro dia da semana. Logo que raiou o sol, elas já estavam a caminho daquela tumba para fazer esse preparo com os ungüentos, as especiarias e tudo mais. O próprio Cristo não ressuscitou no sábado, mas descansou na tumba nesse dia. E então ocorre que já nas primeiras horas, quando chegam ao túmulo, o que já Cristo tinha feito? Ressuscitado. E realmente aí ele aparece para Maria Madalena e vai aparecendo para vários deles sucessivamente. Então nós encontramos que esses eventos relacionados à morte e ressurreição de Cristo só testificam em favor do sábado do sétimo dia. Gostaria então de ler aqui os versos 50 e 51 de João 1, que nos trazem o final dessa história de Natanael com Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No Desejado de Todas as Nações, na página 142, nos comenta o significado desse simbolismo que Jesus emprega nessa fala com Natanael. Ele fala: você creu vendo pouca coisa, muito maiores coisas serão manifestadas. A primeira expressão de fé da parte de Natanael soou como música aos ouvidos de Jesus. Com isso, Cristo virtualmente diz: nas margens do Jordão os céus se abriram e o Espírito desceu como pomba sobre mim. Aquela cena não era senão um testemunho de que eu sou o Filho de Deus. Se crerdes em mim como tal, vossa fé será vivificada. Vereis que os céus se acham abertos e nunca se hão de fechar. Eu os abri a vós. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai em cima, e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus, através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos caídos filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança a mão do trono de Deus. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Então aqui está nos falando dessa comunicação constante do céu com a terra. Na página 293, fala que em feliz contraste com a incredulidade de Filipe, estava a infantil confiança de Natanael. Era filho de natureza intensamente fervorosa, homem cuja fé se apoderava das realidades invisíveis. Todavia, Filipe foi aluno na escola de Cristo, e o divino mestre lidou pacientemente com sua incredulidade e espírito tardio. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, Filipe tornou-se um mestre segundo as normas divinas. Sabia de que falava e ensinava com uma certeza que levava convicção aos ouvintes. Então, olha só que contraste entre a honestidade e rapidez de Natanael em reconhecer a Cristo e, por outro lado, Filipe diz que só depois
lá na época do derramamento do Espírito Santo, depois da ressurreição de Cristo, é que ele de fato, então, agora se tornou fervoroso, convicto disso tudo. Ele foi muito tardio em crer, mas Deus então tolera até mesmo essas deficiências. Assim como Tomé, ele tinha que ver para crer. E Jesus cedeu a ele, falou para tocar, ver as feridas e tudo mais. Porém, Jesus falou, bem-aventurado aqueles que creem sem verem. Nem todos terão esse privilégio. Tomé estava querendo algo além do necessário para crer em Cristo. E aqui eu tenho uma última leitura para fazer do Caminho a Cristo, página 19, que nos fala então sobre essa ponte, sobre o abismo. Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essa verdade e torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do peso da culpa. Quando, depois de seu pecado de enganar Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela consciência da culpa. Solitário e desterrado como se achava, separado de tudo o que lhe havia tornado preciosa a vida, o pensamento que acima de todos os outros lhe oprimia a alma era o temor de que seu pecado o alienara de Deus e de que fora rejeitado pelo céu. Com tristeza deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas os solitários outeiros e sobre si o céu resplandecente de estrelas. Quando dormia, estranha luz lhe feriu a vista. Eis que do plano que estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até as próprias portas do céu. E sobre eles, anjos de Deus subiam e desciam, enquanto da glória acima ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó o que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma, um Salvador. Com alegria e gratidão viu revelado o meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. É este o mesmo quadro a qual se referiu Cristo em sua palestra com Natanael, quando disse, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Apostatando o homem, alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu, com seus próprios méritos. Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza, desamparo, à fonte de infinito poder. Então aqui está explicada aquela ilustração que Jesus faz para com Natanael. Mas eu queria fazer uma observação. Nós falamos muito da palavra religião, mas o que significa esta palavra? É religação. Mas de todas as religiões que o mundo oferece, uma religação com a divindade de alguma maneira, somente a fé cristã oferece uma religação não através dos nossos méritos, de nossas obras, mas através de um Salvador, que nos serve de mediador. Ele representa Jesus Cristo, Deus, representando Deus diante de nós. Mas também ele faz um outro papel maravilhoso. Ele representa nós diante de Deus Pai. E somente assim podemos alcançar a salvação. Não através de nossos méritos, mas através da justiça de Cristo, o crédito que Ele disponibilizou para nós através de sua morte vicária na cruz. Vejamos bem que a nossa justiça própria diante de Deus é como trapos de imundície. E se oferecêssemos, os anjos veriam como uma traição ao reino de Cristo, porque era como
falássemos que o que estamos oferecendo é melhor do que o Cristo já ofereceu em nosso favor. Então é somente através da operação de Cristo em nossa vida que podemos alcançar a salvação. Quando começa então a operação do Espírito Santo em nossa mente, em nossa consciência, para andarmos em novidade de vida. Bom, mas falamos todos esses aspectos da religião verdadeira e nós lemos aqui aquela experiência de Jacó. E vejamos bem que ele agiu de maneira enganosa, ardilosa contra o seu irmão para conseguir a bênção da primogenitura. E devido a isso ele teve que fugir, ir embora da casa, e diz que ele nunca mais pôde ver então seus pais por conta disso. Olha como nós podemos nos livrar do pecado em nossa vida, mas as consequências, elas ficam. E nessa fuga, ele no meio do caminho diz que ele chegou no momento que ele não aguentava mais andar, caminhar. Ele no meio do deserto, o que ele serviu de travesseiro para ele? Uma pedra. Mas ele estava tão cansado que aquela pedra não foi como o melhor dos travesseiros, dormiu, mas quando dormiu, Deus enviou um sonho para ele. Mas Deus enviou um sonho para alguém que estava sentindo o quê? Pecador. Sua consciência estava violada, ele se reconhecia como transgressor da lei de Deus. E como agora resolver a situação? Como ser digno diante de Deus novamente? E ocorre então essa visão de uma escada que tinha o seu início na terra e ela avançava até o céu. E nessa escada ele vê anjos celestiais subindo e descendo, mostrando essa comunicação do céu e a terra, uma comunicação constante. Anjos vindo à terra, subindo ao céu de volta, comunicando bênçãos. Mas agora, quando Jesus fala para Natanael, ele não fala de uma escada, irmãos. Olha só que bonita essa ilustração. Jesus não fala de uma escada. Ele fala para Natanael de anjos subindo e descendo sobre quem? Ele mesmo, o Filho do Homem. Então a escada que nos liga ao céu é o próprio Cristo. Também outra comparação foi feita no texto. É como se tivesse havido uma alienação, uma separação do Criador, que o pecado cavou um abismo tão fundo que é impossível agora transportar-nos para o outro lado e nos religarmos ao Criador. Por isso que é feita a ponte sobre o abismo do pecado. Agora Cristo então faz essa religação. Então que possamos cada dia mais aumentar a nossa fé neste que é o nosso Salvador e Senhor de nossa vida. Ele nos salvou para redimir-nos de nossos pecados. Lá quando foi anunciado a Maria, que do ventre dela viria o Messias, então o ente santo estava nela, foi dado o nome para esse Messias, para o prometido Salvador. O nome escolhido foi Jesus. E o próprio anjo explica o porquê desse nome. E eu termino então minhas palavras com as palavras do anjo lá em Mateus 1:21, ele diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém.